Pessoal, paz, boa noite, tudo bem? Vamos entrar aqui ao vivo agora para fazer a oração com todos vocês, a oração de Ezequias, hoje, 13º dia, né? Dos 21 dias que nós estamos em oração, hoje já é o 13º. Bom, dou a paz do Senhor aí para os amigos que me acompanham do Web Rádio, todo o Brasil, né? Os amigos aí que estão sintonizados, eu quero mandar um abraço aí para São Paulo, pessoal amigo ali de Ibitinga, interior de São Paulo, ligado na programação. Quero mandar um abraço também para a Bahia, mandar um abraço todo especial aí para Belém do Pará, os irmãos ali de Belém do Pará também ligados conosco por aqui, não é? E aproveitar e mandar um abraço agora para o pessoal do Facebook, né? Pessoal do YouTube, deixa eu tirar aqui o banner, deixa eu ver se dá para tirar. Ontem encerrei a live sem querer, né? Ok, tudo bem, né? Certinho. Bom, não deu nem para testar o áudio nas plataformas. Acredito que deve estar tudo ok. A paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. Não é? Estamos agora ao vivo e vamos falar com Deus daqui a pouquinho. Sendo que hoje, meus irmãos queridos, eu gostaria de falar com todos vocês acerca da influência de Ezequias, perdão, influência de Miqueias, né? Profeta Miqueias na vida do rei Ezequias. Nós estamos esses dias estudando a vida do rei Ezequias, na fé de Ezequias, falando sobre Ezequias, não é? E um personagem que aparece na vida de Ezequias é Miqueias. E quem vai dizer que Miqueias apareceu na vida de Ezequias, teve alguma influência na vida de Ezequias, é um outro profeta, né? Um grande profeta do Velho Testamento chamado Jeremias. Jeremias estava profetizando contra Judá e contra Israel, porque o mal se aproximava das duas nações, a Babilônia estava a caminho, né, Nabucodonosor estava a caminho para levar Israel cativo para o exílio, e Jeremias, então, ele tenta alertar, né, a nação contra o perigo que estava iminente. Mas aí o povo se revolta contra Jeremias, querendo matá-lo. Isso está registrado no capítulo 29 de Jeremias, né? Capítulo 29 de Jeremias, onde mostra a luta dele, né? Mostra a resistência do povo contra ele. Pois bem, ele então vai citar o profeta Miqueias. E essa é exatamente a citação que Jeremias faz de Miqueias, né? Olha só que interessante. Está lá em Jeremias 26, versículo 19. E a palavra, a citação de Jeremias acerca de Miqueias é o seguinte: falando para o povo de Judá, né? Jeremias falando para o povo de Judá. Ele faz uma pergunta ao povo de Judá, né? Pergunta: por acaso Ezequias, rei de Judá, né, e todo o Judá mataram Miqueias? Pergunta retórica que Jeremias faz ao povo de Judá e ao povo de Samaria, né? Ou seja, tanto para Israel quanto para Judá. Uma vez que ele estava falando a verdade, Jeremias estava falando a verdade, o povo estava se ofendendo e haviam pensado seriamente em lhe tirar a vida. E aí ele pergunta, na época de Miqueias, né, quando Miqueias pregava, né, contra os pecados de Judá, no tempo de Ezequias, porventura, por acaso, Ezequias, né, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? Quer dizer, Jeremias usa o exemplo
de Miqueias, que foi um profeta no tempo de Ezequias. Havia um outro profeta no tempo de Ezequias, chamado Isaías, né? Dois grandes profetas, Miqueias e Isaías, que profetizaram nos tempos de Ezequias. E Ezequias, com o coração humilde que tinha, quando ouviu as palavras de Miqueias, Ezequias então foi humilde em aceitar, foi humilde em implorar o favor do Senhor, e por isso o Senhor mudou de ideia, né? Estava determinado o mal sobre Judá, mas Deus mudou de ideia, fazendo com que Senaqueribe voltasse atrás. Uma curiosidade então surge nos nossos corações em relação a Miqueias, né? Esse grande profeta que influenciou Ezequias e que colaborou na humilhação de Ezequias diante de Deus, né? Que despertou o temor de Ezequias ao Senhor e que foi uma influência na vida de Ezequias. O que nós podemos então aprender acerca desse grande profeta? Deixe-me ver aqui, a gente então colocar alguns indícios importantes para a gente poder falar um pouquinho do caráter de Miqueias, né? Quem era esse grande profeta que influenciou Ezequias? Bom, Miqueias ele pregava exatamente o que Deus mandava. Todo profeta tinha um voto com Deus. E o voto com Deus baseava-se em duas coisas: falar o que Deus mandar e ir aonde Deus enviar, não é? Todo profeta tinha que falar o que Deus mandasse e ir aonde Deus enviasse. É por isso que quando Jonas se nega a ir a Nínive, na realidade ali estava quebrando um voto, né? O voto do profeta. O profeta tinha dois votos: falar o que Deus mandava e ir aonde Deus enviasse. Quando Jonas se nega a ir, uma tempestade se levanta porque ele quebra o seu voto com Deus, né? Sua aliança com Deus, seu propósito de vida. No caso de Miqueias, não. Miqueias ele pregava exatamente o que Deus mandava. Ele não alterava a mensagem para agradar ao povo, né? Quem é que fazia isso? Quem fazia isso eram os falsos profetas, que pregavam o que o povo queria ouvir. Miqueias não. Miqueias pregava o que o povo precisava ouvir. Ou seja, uma coisa é pregar o que o povo quer ouvir e outra coisa totalmente diferente era pregar o que o povo precisava ouvir. E Miqueias era desses aí, que pregava o que o povo precisava ouvir. Foi por causa da coragem de Miqueias que o coração de Ezequias se quebrou, se quebrantou diante de Deus, e ele então, né, se tornou, Deus então se tornou favorável a Ezequias. Uma outra coisa importante, deixa eu colocar aqui, é sobre um livro que o profeta Miqueias, esse homem que influenciou Ezequias, né, um livro que ele escreveu. O livro de Miqueias está na Bíblia, no Antigo Testamento, naquela naquele grupo chamado profetas menores, né? Há dois grupos de profetas no Velho Testamento: profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. De Oséias a Malaquias, nós temos os profetas menores. E se a gente fosse fazer um resumo do livro de Miqueias, a gente poderia resumir em três partes. A primeira parte é a condenação da injustiça social. Miqueias denuncia a corrupção e a opressão, destacando a responsabilidade de líderes e indivíduos em promover justiça e equidade na sociedade, né? Condenação da injustiça social. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no livro de Miqueias, para a gente entender melhor isso. Olha o capítulo 2 aí na sua Bíblia de Miqueias. Ele denunciando a injustiça social, né? Ele fala: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade,
maquinam o mal, a luz da alma o praticam porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos, roubam-nos, cobiçam casas, arrebatam-nos, assim fazem a violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Aqui ele está falando justamente dessa injustiça social, né? A falta de, a falta de equidade, né? Olha o capítulo 3, versículo 1 do livro de Miqueias. Agora ele vai falar com os líderes, ele vai dizer: ouvi os chefes de Jacó, né? Vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo. Ele está falando que quanto maior a responsabilidade, ou quanto maior a autoridade de um líder, maior é a responsabilidade de fazer as coisas certas, né? De príncipes da casa de Israel, a vós pertence saber o juízo. Vocês são líderes, vocês são os príncipes, vocês são os políticos, então vocês precisam fazer o que é certo, é o que ele fala, né? Então, há esse caráter no livro dele, que é um caráter em busca de justiça social e equidade. Mas não é só isso, né? A gente pode colocar aqui uma outra característica do livro de Miqueias. A gente está tentando resumir em 3 tópicos. Agora, há no livro dele uma promessa de redenção e esperança. Você pode observar isso no capítulo 4 e 5, né? Apesar das críticas, Miqueias oferece esperança, né, ao profetizar sobre a vinda de um líder justo e o estabelecimento de um reinado pacífico, simbolizando a redenção divina. Não é? Muito legal. Você lê aí o capítulo 4 e o capítulo 5, é justamente os capítulos que falam de redenção e esperança. Aí você pergunta, mas por que ele fala de redenção e esperança? Porque no capítulo 4 ele explica que um dia Deus haveria de chamar os gentios, né? Olha o versículo 1 do capítulo 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Muitas nações dirão: vinde, subimos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias, né? De todas as nações tem saído povos sedentos da palavra de Deus, querendo conhecer mais sobre o Senhor, né? Na China, um país comunista, estima-se aí que hajam mais de 100 milhões de cristãos aí reunidos nas igrejas subterrâneas, no Irã, no Iraque, no Oriente Médio, Afeganistão. Há relatos aí de árabes, né, tendo sonhos com Jesus, Jesus se revelando a eles em sonho, eles se convertendo, né, uma vez que a pregação do evangelho é difícil. Na África, que mesmo no Brasil, né, explodiu o evangelho no Brasil nesses últimos 30 anos, não é verdade? Quer dizer, se cumpriu essa profecia. E ele também profetiza, no capítulo 5, versículo 2, sobre o local onde Jesus haveria de nascer. Ele diz: tu, Belém, pequena entre as milhares, de ti sairá o que governará a Israel, cuja saída são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Ele aponta de forma exata, minuciosa, o local onde Jesus Cristo haveria de nascer. Belém, a pequena entre as milhares de Judá. Então, é um livro de esperança, um livro de redenção. Mas não é só isso não. Vamos lá, para terminar. Também é um livro aonde ele chama, ou Deus através dele chama, né, a obediência e integridade. O profeta destaca a importância da obediência a Deus, enfatizando a necessidade de viver com integridade e amor ao próximo como parte essencial da adoração
verdadeira. Você vai ler isso no capítulo 6 e 7 de Miqueias, chamado a obediência, bem como chamado também a integridade, né? Bom, esse é o resumo do livro de Miqueias, que vale a pena você estudar. Mas perceba, a influência desse homem sobre Ezequias levou Ezequias a temer ao Senhor, né? E a mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar os seus hábitos, e o levou a se livrar de Senaqueribe. O que nós então aprendemos hoje? Nós aprendemos o seguinte: se nós consideramos Ezequias um grande rei, e ele foi um dos maiores reis de Judá, né, depois de Davi, porque Davi foi rei sobre todo Israel e Ezequias foi rei só sobre Judá. Provavelmente o maior rei de Judá foi Ezequias. Se nós o consideramos o maior rei de Judá, é preciso a gente entender que ele não foi o maior, ou não chegou nessa posição de maior sozinho. Porque ninguém é grande sozinho, ninguém chega ao sucesso sozinho. Moisés tirou o povo do Egito, fez o que fez, mas não o fez sozinho. Deus estava com ele, mas num determinado momento, seu sogro Jetro orientou para que ele tivesse o auxílio de 70 anciãos, 70 homens, que o ajudasse a carregar o peso. O mesmo se deu com Josué, o mesmo se deu com Jesus, que começou seu ministério com 12, 3 anos e meio treinando 12. Esses 12 se multiplicaram para 120, que se multiplicaram para 3.000, que se multiplicaram para 5.000, né? Mas ninguém fez nada sozinho. Se o objetivo de Jesus era trazer o reino de Deus a esse mundo, através da sua igreja, ele entendia e entende que isso não pode ser feito só por uma pessoa. Ninguém faz nada sozinha. Por isso que a igreja de Jesus é chamada de corpo. Uma das alegorias usadas para a igreja é o corpo, não é? Porque o que a minha mão faz, minha orelha não pode fazer. O que meu olho faz, o nariz não pode fazer. Né? O que o meu pé faz, o meu antebraço não pode fazer. Né? Ou seja, é preciso o conjunto, né, dos membros, cada um funcionando à sua maneira, com o seu dom e talento, para que o corpo funcione de forma perfeita. É isso que a gente precisa entender. Precisamos um do outro. Ninguém consegue chegar a lugar algum sozinho. Aliás, tem um ditado que diz que se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá com outros, né? E é importante a gente ter ao nosso lado pessoas que, de fato, de verdade, venham nos influenciar para o bem. Ezequias teve Isaías, Ezequias teve Miqueias. E você? Quem é que influencia? Quem é o seu mentor? Quem é que tem mentorado você? Bem, nós vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Eis aqui a minha mão, no nome de Jesus. Eu peço que você feche os olhos e, se possível, estenda as mãos para mim. Senhor, em nome de Jesus, que das minhas mãos saia as tuas virtudes em direção ao teu povo querido, que precisa de um milagre, Senhor. Há pessoas nesta hora doentes, enfermas, há pessoas cansadas. Cansadas não apenas fisicamente, mas cansadas espiritualmente. Cansadas de lutar, cansadas de bater em portas que estão sempre fechadas. Pai, cansadas de clamar, pedir ajuda e não receber auxílio de ninguém. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, vai de encontro à necessidade do teu povo, Pai. Vá de encontro à necessidade dessa pessoa que comigo ora nesta hora. Que ela receba em nome de Jesus o milagre, a bênção dela, Senhor. Que ela seja livre agora. Essa pessoa que está num quarto escuro, meu Pai, com uma seringa nas mãos, pronto para se drogar. Ó Senhor, entra com teu poder nesse quarto escuro, Senhor. Que agora, em nome de Jesus, ela joga essa seringa fora. A mesma coisa com essa pessoa que está com fortes pensamentos suicidas.
Senhor, toca nela agora, essa que está em depressão profunda, que não consegue sair desse quarto, dessa cama, que ela seja, meu Pai, tocada pelo teu poder, livre em nome de Jesus. Que o canceroso seja curado, que o aidético seja livre, restabelecido, que aquele que está com portas fechadas tenha as portas abertas. Aliás, nós estamos no início de um novo mês. Que esse mês seja um mês de bênçãos para o teu povo. Eu te peço e te agradeço. Eu entrego todos em suas mãos, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Diga glória a Deus. Respire fundo em nome do Senhor Jesus. Receba o seu milagre. Meu irmão, minha irmã, eu quero ficar por aqui, mas eu gostaria de deixar aqui com você o meu convite para esse domingo, aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial, Avenida B, número 86, aqui, ao lado do terminal rodoviário da TREL, ponto final aqui do ônibus, Nova Campinas. Você vir de Caxias, você pode descer, pedir para descer aqui no ponto final. Você vem Central do Brasil, peça para descer aqui no ponto final. A igreja está praticamente ao lado. Missão Evangélica Avivamento Mundial. Se você não tem um lar espiritual onde buscar a Deus, faça da nossa igreja o seu lar espiritual. Permita-nos ajudar você nessa sua caminhada. Começamos um novo mês e queremos que Deus abençoe esse mês e faça nesse mês com que a sua vida seja diferente e tome um rumo no nome do Senhor Jesus. Desse domingo, às 8 horas da manhã e também às 19 horas. Faça de tudo para estar conosco pela manhã. Eu tenho certeza absoluta que Deus o há de abençoar. Prepare uma garrafa com água. Eu não tenho nenhuma aqui, mas prepare uma garrafinha com água na sua casa e traga essa garrafinha no domingo para que a gente coloque o elemento sagrado dentro dela e você aqui no culto, ao beber dessa água, seja fortalecido pelo poder do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu me despeço do pessoal da Web Rádio. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem aí com uma linda canção em nome de Jesus. Os amigos do YouTube, Facebook, que Jesus também abençoe. Tenham uma ótima noite de sono e um despertar alegre na presença do Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima.